Hoje tem Corinthians e Fluminense, jogo que eu diria que é um jogo de 6 pontos, um confronto direto, e tudo que você precisa saber sobre essa partida que acontece na Neoquímica Arena nesta quarta-feira, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, deixa o seu like enquanto a gente roda a vinheta e já eu tô de volta, beleza? Vambora! Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no Raiz Tricolor e comente aqui embaixo quanto que você acha que vai ser essa partida e de quem serão os gols. Ou você acha que é 0-0? Comenta aqui embaixo seu palpite dessa partida que será às 21 horas. Horário de Brasília, às 9 horas da noite, nesta quarta-feira. A transmissão será do Premier e do Sport TV. Mas o Sport TV acho que não deve passar para São Paulo, né? Tem aquela questão de bloqueio de praça ali. Imagino eu que não passe para São Paulo. Então, mas se passar para São Paulo, não passar para São Paulo, também você pode assistir no Premier. 9 horas da noite. Jogo de número 115 entre Fluminense e Corinthians e a gente leva vantagem. Mas por isso aqui também, ó. 41 vitórias pra gente, 33 empates e 40 vitórias pra eles. O nosso objetivo hoje é não deixar o Corinthians empatar esse confronto aqui no histórico geral. E eu pedi pra você dar seu palpite aí. Eu sei que você é tricolor, é fominha, não sei o que, é secão, é clubista. Mas eu não costumo dar palpite furado aqui, não te botar numa furada a respeito da 1xBet. Só porque é patrocínio e tal, não. Porque olha aqui só, essas aqui são as odds de Fluminense e Corinthians hoje. O 1, aqui ó, o V1 é Fluminense, o X é empate e o V2... Não, o V1 é Corinthians, o X é empate e o V2 é Fluminense. Ou seja, o Corinthians é muito mais favorito, tá pagando 1.8 o Corinthians, quase 5 o Fluminense. Mas esse daqui é interessante. O que é esse 2x aqui? É a hipótese dupla. Basicamente quer dizer que, se você apostar nisso daqui, você tá querendo dizer que você só perde a aposta se o Corinthians ganhar. Se der empate ou der Fluminense, você ganha, você dobra o dinheiro, porque tá pagando 2, ó. Então paga 2 para 1. Para cada R$1 que você botar, você ganha 2. Então, vai lá, bota seus 10 reaisinhos nesse daqui, que se o Fluminense não sair derrotado da Arena do Corinthians hoje, você sai feliz, beleza? Então vamos embora falar desse jogo. Primeiro a gente tem que falar de tabela, na verdade, né? O Red Bull já venceu nessa terça-feira, venceu por 1-0. Internacional, Atlético Paranaense e Fortaleza, que estão na nossa frente na tabela, são favoritos, são muito favoritos para os seus jogos. O Inter, talvez um pouco menos, pega o América Mineiro em casa. Mas o Atlético Paranaense vai visitar a Chapecoense lanterna e o Fortaleza recebe o Grêmio vice-lanterna. Ambos são muito favoritos para os seus jogos. Ou seja, devem ganhar e abrir mais distância do Fluminense. O Corinthians, que é o outro que está à frente, é nosso rival direto, confronto direto do jogo de hoje. Beleza, se o Corinthians ganhar, todo mundo que está acima do Fluminense está ganhando e está abrindo vantagem. E a gente já começa a olhar para trás. Porque o Cuiabá joga em casa, um jogo até fácil, entre aspas, né, apesar do Sport vir de 3 vitórias seguidas, mas é o Cuiabá contra um time do Z4 em casa. É possível a vitória. E o São Paulo pode empatar em pontos com a gente, não passaria por causa de critério de desempate, mas também tem um jogo fácil, em tese fácil, né, em casa contra o Ceará. Não é fácil, né, mas enfim, é um jogo ali em casa que ele pode vencer e pode empatar em pontos. Ou seja, o Fluminense perdendo o jogo de hoje pode olhar muito mais para baixo do que para cima. A rodada pode ser péssima, mas a rodada pode ser péssima com uma vitória do Fluminense salvando a rodada. Esse é aquele típico jogo que o problema não é o jogo de hoje contra o Corinthians. É óbvio que para ir para Libertadores, se eu fosse fazer um cálculo básico da onde que a gente vai arrumar ponto, talvez para ir para Libertadores eu não precisasse de ponto lá na Arena do Corinthians. Não preciso. Consigo ir para Libertadores tranquilamente sem isso. Não é um ponto primordial. Mas aí a partir do momento que você pega o Fortaleza e o Atlético Goianiense no Maracanã e faz um ponto, você precisa tirar ponto sim lá em São Paulo. O Fluminense não pode voltar como derrotado hoje. É óbvio, o Corinthians é provavelmente, na era Marcão, o adversário mais difícil que a gente vai pegar depois do Atlético Mineiro, que a gente pegou 3 vezes, por sinal. Talvez o Fortaleza rivalize ali um pouco em dificuldade. Mas ainda assim, o Fluminense tem que voltar, no mínimo, com um ponto e uma boa atuação contra o Corinthians. Eu tolero voltar com 3 pontos e uma atuação ruim. Isso aí tô aceitando também, zero problema. Mas eu prefiro, obviamente, o ponto, 3 pontos e uma boa atuação. Mas eu prefiro 3 pontos. No sábado eu disse que vencer era fundamental. Não venceu, empatou. Hoje eu tô falando que precisa de ponto. O que o Fluminense precisa fazer? Fazer diferente. E agora a gente vai pro Bola em Campo ver o que o Marcão vai fazer diferente nesse jogo. Bem, Bola em Campo tá na área. Aqui a gente fala da parte de campo do Fluminense, do que o Marcão vai escalar, de como o time deve jogar.
E sabe o que o Marcão vai trazer diferente pro jogo? Só o que ele precisou trazer diferente pro jogo. Vou botar a escalação aí do lado. David Braz e Bobadilla são as novidades, porque Fred e Lucas Claro estão fora do jogo. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier mantido na lateral direita, hein? Calegari tinha saído porque não sentiu a dor no pé, não sei o quê, e Samuel Xavier continuou mantido aí, hein? Continuou como titular. Nino e David Braz, que vai substituir Lucas Claro na zaga, ficando bem óbvio que David Braz joga pela esquerda, Manuel joga pela direita. Então Manuel vai entrar quando o Nino estiver fora e David Braz vai entrar quando o Lucas Claro estiver fora. Lucas Claro que está suspenso nessa partida. E Danilo Barcelos mantido na lateral esquerda. André Nonato e Iago Felipe, mantendo ali a trinca de volantes, entre aspas, né? Luiz Henrique, Caio Paulista também mantido e Bobadilla substituindo Frederico, que teve uma fissura no seu dedo mindinho do pé esquerdo. Bem, sobre o time, como eu falei, Fred e Lucas Claro, as duas mudanças. Primeiro, sobre o Lucas Claro, a gente vai ver depois o convidado que eu trouxe pra falar do Corinthians falando de como o Corinthians deve jogar, né, quem é o time. Lucas Claro vai fazer falta. Mesmo na fase ruim, vai fazer falta pela sua postura de imposição física. E não só imposição física de força, mas de explosão, de velocidade. O Lucas Claro não vem bem, mas David Braz não é muito esse zagueiro. E tendo um ataque veloz do Corinthians, um ataque que vai se movimentar muito, tenho receio de uma marcação do lado esquerdo com Danilo Barcelos e David Braz. No caso de Bobadilla no lugar de Fred, eu não tenho certeza se vai ser pior ou melhor. Vai ser diferente, isso tenho certeza, né? Porque o Bobadilla entrega muito mais movimentação, uma qualidade menor, obviamente, do que Fred, isso é nítido, né? Fred tem mais qualidade, mas vai entregar mais movimentação, vai entregar mais presença ofensiva e atrapalhar a defesa do Corinthians a sair com a bola, algo que o Fluminense faz muito tempo que não consegue fazer com regularidade, prejudicar a saída de bola ofensiva, a saída de bola na parte defensiva do campo adversário. Então, assim, pelo menos isso o Bobadilla vai entregar de bom. Agora, não espere que vai ter uma chance e vai fazer o gol. Pode acontecer? Pode, mas isso é com o Fred normalmente. De resto, sem mudanças em Danilo Barcelos, a gente esperava entrar Marlon. Não vai. Marcão não vai mexer. Caio Paulista poderia sair, mas esse era muito mais por uma entrada de John Arias, né? Podia jogar aqui pela ponta direita, seria uma mudança, já que vem entrando tão bem John Arias. E a outra mudança que poderia acontecer, ainda além da entrada de John Arias no lugar de um dos meio-campistas, né, para ele jogar por dentro, como foi o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, também poderia acontecer isso, era, como eu já citei, a de Samuel Xavier por Calegari. Aparentemente Samuel Xavier recuperou a posição. Me estranha um pouco Marcão ver a evolução, falar disso na coletiva, de que o time melhorou no segundo tempo, e ele só fazer as mudanças que ele precisava fazer e tentar manter praticamente o time que jogou o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Me assusta um pouco. John Arias e John Kennedy estarão no banco, e eu apostaria que vão ser os dois primeiros a entrar, até porque são a nossa esperança caso o Fluminense precise de gols, precise movimentar, precise melhorar ofensivamente. Porque as outras opções ofensivas são, além do muito verde Gustavo Apes, Casares e Luca. Bem, Casares fez gol nos últimos dois Fluminense-Corinthians, né? No 1-1 aqui no Rio, ele faz o gol, o nosso gol do jogo. E no 5-0 lá do último jogo da Arena Corinthians, ele faz um dos gols do Corinthians. Então, se for pra apostar na mística, aposta em Casares. Vamos falar do Corinthians. E falando do Corinthians, eu trago o Careca Bertaglia, que é do Análise Fiel. E ele vai falar aqui sobre o Corinthians. Ele também é lá do GE, da Voz da Torcida, o mesmo projeto que eu faço parte, sendo a voz da torcida do Fluminense. Ele faz parte sendo a voz da torcida do Corinthians. Vamos ouvir o que ele falou e preste atenção no meio-campo e ataque do Corinthians, tá? Fala, Gabriel, rapaziada do Raiz Tricolor. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho do jogo dessa noite, Corinthians e Fluminense. Eu sou o Careca Bertaglia, administrador das páginas do Instagram e do Twitter Análise Fiel, e também o representante da torcida do Corinthians no GE, no quadro Voz da Torcida. Puder dar uma seguida lá, fiquem à vontade, será muito bem-vindos nas nossas redes sociais. Então, falar um pouco do jogo de hoje, né? Corinthians volta a jogar em casa, novamente com 30% do público na Neoquímica Arena. Corinthians que vem de um jogo muito abaixo contra o Sport. Corinthians competiu muito pouco, O Sport parece que quis mais a vitória e o Corinthians fez um jogo bem abaixo. Seus principais jogadores não fizeram uma tarde boa de futebol no sábado. E o Corinthians acabou perdendo uma invencibilidade que vinha de 10 jogos, desde que os reforços estrearam. O Corinthians não tinha perdido ainda. Aos poucos, né? Juliano primeiro, depois Renato Augusto, depois Roger Guedes e por fim o William.
que volta a ser titular essa noite contra o Fluminense, deixando o time do Corinthians mais móvel, né? O Jô nem relacionado foi, por problemas pessoais. Deixando o time mais móvel e sem Jô. Então o Corinthians deve ir a campo com Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Renato Augusto, Juliano, William de um lado, Roger Guedes centralizado e GP do outro. Menino muito bom jogador, bem parecido com o Luiz Henrique do Fluminense. Jogador canhoto, joga com o pé invertido, tem muita personalidade, parte muito para cima dos laterais. E o Corinthians deve pressionar o Fluminense, porque precisa voltar a vencer, jogando sob seus domínios para, enfim, entrar nesse G4 e, se possível, não sair mais. Valeu, Gabriel. Isso é um pouco do Corinthians nessa noite. Espero que dê Corinthians. Um abraço, amigos. Vai, Corinthians. Vai não. Vai Corinthians não. Valeu, Careca Bertalha. Mas eu queria voltar aqui só pra gente ouvir a partir do meio de campo do Corinthians, tá? Deixando o time do Corinthians mais Gil e Fábio Santos. Vamos ouvir o meio de campo. Cantígio, Renato Augusto, Juliano, William de um lado, Roger Guedes centralizado e GP do outro. Menino muito bom jogador, bem parecido com o Luiz Henrique do Gil e Fábio Santos. Vamos ouvir de novo. Cantígio, Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes centralizado e GP. E Roger Guedes e Gabriel Pereira, que é esse outro. Eu vou botar aqui na tela, valeu, Careca Bertalha. André, muita qualidade, Nonato e Iago Felipe, mas esse meio de campo vai pegar o meio de campo adversário. E o ataque, Roger Guedes vai jogar centralizado, possivelmente com esse GP ou com o William, dependendo de quem cair ali de um lado, contra Danilo Barcelos e David Braz. A defesa pode ser realmente um problema nessa partida. Lembrando, Nino Nonato, é até engraçado falar, estão os dois com 2 cartões amarelos e se tomarem um cartão amarelo, né, se forem amarelados nessa partida, estarão fora do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo. A arbitragem será feita por um árbitro que eu confesso que eu não gosto muito não, tá? A arbitragem do jogo será feita pelo Marielson Alves da Silva, que é esse daqui, cadê ele? A fotinha dele, tá aqui a fotinha do Marielson. Eu acho ele um árbitro fraco, tá? Já errou contra, já errou a favor, ok. Assim, né? Não é a questão dele rouba contra a gente, ele rouba a favor da gente, não. Ele já errou contra a gente no jogo... Um jogo até recente contra o Atlético Goianiense, no ano passado, o jogo do Brasileirão. E nem foi pela expulsão de Hudson, não. Foi no lance do gol mesmo do Fluminense, teve um problema ali. De um gol do Atlético Goianiense, uma falta em Michel Araújo. E já errou também a favor no jogo contra o Fortaleza, também no Brasileirão do ano passado, quando ele expulsa um jogador do Fortaleza que não era pra amarelo. Acho fraco, nesse Brasileirão ele já apitou o Fluminense, América Mineiro e Fluminense, lá no Independência. Nesse não foi um árbitro muito problemático. Espero que continue assim, né? Tomara, hein, Marielson? Tomara que a gente nem lembre de falar de você no pós-jogo. No final da partida de hoje, eu estarei aqui no Restrigol fazendo pós-jogo, mas isso você já sabe. Antes da partida, estarei diretamente lá da Arena Corinthians, ou da Neoquímica Arena, fazendo a live pré-jogo aqui no Raiz Tricolor, ok? Então estarei fazendo pré-jogo aqui no Raiz Tricolor, lá da Arena Corinthians. E durante a partida, na Twitch, canal 20 Podcast, vou estar interagindo com vocês se a internet estiver ok. Beleza? Até a próxima. Valeu!